Global, hoje, 27/4/2020, Economia e Política em Destaque, daqui a pouco com Tiago Santos, Jorge Arranja e Sandro Prado. Mas começamos primeiro pelo boletim Covid-19, relatando os números de hoje. Hoje temos uma média no mundo infectados de 2.800.000 pessoas. No Brasil são 59 mil pessoas aproximadamente. E aqui em Pernambuco, cerca de 5.000 pessoas estão infectadas pelo Covid-19. Infelizmente, temos que relatar esse número. A mortalidade no mundo chega à casa dos 200 mil mortos em função do Covid-19. Aqui no Brasil nós temos 4.016 pessoas que foram levadas a óbito e em Pernambuco 415 pessoas. Esses são aproximadamente os números atuais. Infelizmente, torcemos todos os dias para que essa curva desça e chegue ao zero, possamos então aí voltar à normalidade. Muito bem, economia e política. Hoje eu trago aqui para falar com a gente professor Tiago Santos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Internacional. Prazer estar aqui. Professor Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Professor Sandro Prado. Boa tarde a todos. Bem, professores, vou começar então hoje, não podia ser diferente, né? Sexta-feira passada foi considerado um dia histórico no Brasil, chamado já o 24 de abril, que deve aí ficar na história pelo desdobramento da saída do Ministério da Justiça do senhor Sérgio Moro. E as indagações são muita coisa foi falada, e eu quero repercutir com vocês o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à saída do presidente, que ele fez um pronunciamento no mesmo dia, por volta de 17 horas. Isso gerou muita polêmica. Eu queria ouvir aí um pouquinho da opinião de vocês, da saída do Sérgio Moro e também do desdobramento do que disse o presidente em função dessa saída. Professor Sandro Prado, por favor. Sexta-feira foi um dia extremamente impactante. Todo mundo ficou perplexo. Eu acho que a sociedade brasileira e mundial toda, quando nós soubemos tanto do anúncio do pedido de saída pelo então ministro Sérgio Moro, como também devido à fala, ao discurso do presidente da República em rede nacional, que foi veiculado às 5 horas da tarde. Foi um discurso extremamente complexo, né? A gente percebe ali como que ele se mistura, como ele confunde, como ele tem um raciocínio extremamente confuso. Inclusive veio, por exemplo, falar de questões como tacógrafo, né? Da instalação, da mudança dos tacógrafos para os caminhões no Brasil, que ele defendeu que isso não fosse colocado, foi falar de coisas sem nexo e relação com o tema, como foi o caso do filho dele, que pegou metade das meninas do condomínio. Enfim, a gente percebe que realmente a postura e a fala do presidente não condiz com o cargo que ele ocupa. O que aconteceu é que isso tumultuou muito a já tão tumultuada gestão do atual presidente Bolsonaro. E o que a gente fica perplexo e assustado é porque isso tem impactos muito fortes, tanto na política brasileira, na governabilidade, como nas questões de saúde e de economia, Flávio. Muito bem, professor Jorge Arranja, desdobramento da saída do ministro Sérgio Moro se deu particularmente com relação ao afastamento do atual, né, então até atual, diretor da Polícia Federal. Isso tem gerado polêmica, e até no final de semana um comentário levou o presidente a ficar muito chateado. Ele foi indagado sobre a questão da troca, né, e já da substituição do nome que está sendo veiculado, que é o do Alexandre Ramagem. E esse nome é considerado um nome um tanto quanto questionável pela amizade que tem com a família, principalmente com os filhos do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê a declaração do presidente e também, professor, esse discurso aí, tanto do Moro quanto do Bolsonaro na sexta-feira passada, professor Jorge Arranja? Bem, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, tem um ditado célebre, que é: o que é combinado não é caro. Então, se Moro e Bolsonaro combinaram algo do tipo: você tem carta branca para escolher quem você quiser, se foi esse o combinado, quem descumpriu o combinado foi o Bolsonaro.
Isso não faz com que seja um erro menor do ministro ter se demitido sem informar ao seu superior hierárquico, que é o presidente da República, convocando uma coletiva de imprensa. E, além disso, ainda acusando o presidente de cometer crimes. Então, se foi descumprido um combinado, errou Bolsonaro, a maneira como o Sérgio Moro saiu, errada também. Não se sai nunca da maneira como ele saiu, independente do que se tenha acontecido. Entendo. Em relação ao discurso do presidente Bolsonaro, eu tenho uma visão um pouco diferente do que a maioria das pessoas, é louco, não sabe o que fala. Eu acho que não. Se a gente precisa, talvez, olhar um pouquinho para trás e ver quem é o público-alvo do Bolsonaro, quem são os eleitores dele. A gente tem, no grupo de eleitores dele, a gente tem muitos empresários, muitos pequenos empreendedores, muitos autônomos, muitos evangélicos, e foi exatamente para esse público que eram dados aqueles recados contra o aborto, que melhorou a vida dos caminhoneiros. Então ele se dirigiu não especificamente respondendo às perguntas ou às acusações que o Moro fez. Ele fugiu disso. Na verdade, isso ocupou 3 páginas apenas do seu, que ele leu, inclusive, da sua defesa das acusações do Moro. O resto do discurso inteiro foi tentando reafirmar para o seu público principal, para os seus votantes, para os seus eleitores, o que ele já tinha feito por essas classes. Entendo. Então, nesse sentido, eu não vejo como sendo um discurso ruim para quem gosta do Bolsonaro, que é quem precisa apoiá-lo agora. Ele precisa muito dessas pessoas que votaram nele. Então, não acho que foi tão desastroso quanto pareceu, até para mim mesmo, num primeiro momento, pareceu mais desastroso, mas olhando depois com mais calma, eu vi que a comunicação não era para todo mundo, era para quem votou nele. Perfeito. Professor, já se fala na imprensa que o presidente Bolsonaro perde apoio de uma faixa da população, que é uma faixa da população que, por exemplo, estaria alinhada com o Sérgio Moro, que estaria numa classe mais alta, né? Então, essa estratégia adotada é uma de aproximação com as pessoas mais simples, para que ele consiga resgatar um pouco do que vem perdendo em termos de popularidade. Isso até foi destacado muito pela imprensa também. Tiago Santos, é fato, Tiago, falar com essa estratégia é uma estratégia, na verdade, política do presidente para não perder competitividade. Ele perde um dos pilares da sua campanha, na verdade, né? Campanha enquanto presidente, de moralidade, de busca da justiça. Moro era, na verdade, um dos grandes pilares. Se a gente pensar assim, teria de um lado Paulo Guedes, que ainda está lá, e de um outro lado o Sérgio Moro. O que o Jorge fala realmente está afinado com a estratégia política do presidente, Tiago, de se aproximar mais das pessoas mais simples, Tiago Santos? Concordo, Flávio, com a colocação do Jorge quando diz que o discurso do Bolsonaro foi realmente uma fatia do eleitorado que ele tenta segurar num momento de grande dificuldade. Como você muito bem lembrou, o Sérgio Moro era uma bandeira, tinha a bandeira de combate à corrupção, era a grande bandeira do Sérgio Moro, que foi incorporado à campanha do Jair Bolsonaro. Então ele era o pilar central dessa gestão do governo Bolsonaro. Quando ele sai do governo e sai atacando o presidente, coloca o presidente numa situação muito difícil, tanto é que o presidente Bolsonaro perdeu seguidores nas suas redes sociais. É a primeira vez que isso acontece em 2 anos. E, sem dúvida nenhuma, ele vai perder apoio em setores da sociedade que eram considerados ligados ao Moro, que é chamado de lavajatista, que são aqueles que eram a favor da Lava Jato e do combate à corrupção. Em contrapartida, o que acontece, Flávio? O presidente Bolsonaro, com o pagamento da ajuda emergencial, existe a grande possibilidade que ele tenha uma melhora na avaliação das camadas mais pobres, devido ao dinheiro que ele está liberando, valores de R$600 a R$1.200, que vão ser entregues em 3 parcelas. Claro que esse valor, ele não é algo que vai ser de forma indefinida, são apenas 3 parcelas, mas as próximas pesquisas qualitativas e quantitativas vão elencar que setores da sociedade continuam apoiando ele. Sem dúvida nenhuma, o núcleo duro do bolsonarismo deve continuar apoiando ele,
que é cerca de 15%, mais uma parcela das classes mais pobres, que com certeza devem dar um apoio a ele, pelo menos nesse primeiro momento, devido os valores que ele está entregando para a sociedade da ajuda emergencial. Só que aí entra um outro ponto que a gente pode discutir depois, que é a situação do Guedes também, que seria outro pilar do governo Bolsonaro, que está numa situação também muito difícil dentro do governo, porque ele é um ministro que tem aquela ideia de corte de gasto, enquanto que o governo Bolsonaro caminha para um outro tipo de cenário econômico, né, com um projeto de governo aí, um pró-Brasil, que quer investir 30 bilhões de reais, que pode colocar, entrar em choque o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. É algo que a gente precisa avaliar também, mas as pesquisas qualitativas e quantitativas são muito importantes, Flávio, para demonstrar qual é o rumo que a política brasileira vai tomar. Tiago, muito bem pontuado. A gente retoma daqui a pouco com o professor Sandro Prado com relação à economia, mas eu queria, antes da gente fechar esse ciclo, desdobrar um pouquinho aí a entrada do novo diretor, possível entrada do novo diretor da Polícia Federal, não está ainda muito claro, né? Alexandre Ramagem, e falar um pouquinho dessa relação familiar. Jorge, você acredita que isso possa ser um motivo que leve à não nomeação do Alexandre ou digamos, a efetivação dele no cargo, ou não? E a escolha, obviamente, você falou muito bem na questão da escolha, desde 2014 cabe ao presidente escolher, mas como você bem disse também, e eu estou repassando aqui, se houve um acordo para que o Moro tivesse livre-arbítrio, digamos assim, carta branca, acertado, né? O que é combinado não é caro, mas apesar de que o presidente tem autonomia jurídica para nomear o diretor da Polícia Federal. Agora, os motivos é que precisam realmente ser muito claros para essa nomeação. Então, Jorge, você vê algum problema com relação a essa relação, principalmente com os filhos do Bolsonaro, do Alexandre Ramagem, possível diretor da Polícia Federal? Ele é um funcionário de carreira da Polícia Federal, né? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque do jeito que é pintado, fala assim, é um cara lá que é amigo, lá parceiro de jogar futevôlei na Praia da Barra, e estamos chamando ele para a Polícia Federal. Ele é um funcionário de carreira da Polícia Federal, e eu não vejo como um impeditivo, como um veto, o fato dele ser próximo ao Bolsonaro. Ele tem que ser competente, ele tem que ser sério, independente se é próximo ou não é próximo. Então, acho que nem o fato dele não ser próximo deve ser levado em consideração para a escolha. Vou escolher uma pessoa que não é próxima, nem como o fato de ser próximo. Acho que isso independe da escolha, esse fator de ser próximo ou não. Ele tem que ser competente. Professor Sandro Prado, como é que o senhor vê essa situação da Polícia Federal e principalmente dessa troca? Porque o questionamento maior do ministro Sérgio Moro, na fala dele na última sexta-feira, não é a troca em si também, mas foi porque ele queria aí autonomia, mas o motivo da troca. Ele alegou na fala dele que não havia nenhum cansaço do diretor atual, né, o antigo diretor que foi exonerado, e também eu queria saber sua opinião com relação a essa exoneração. Fala-se que a exoneração foi feita, houve um documento assinado, mas não foi o Moro que assinou esse documento. Isso também é uma coisa que não é normal ou que deve ser assim seguida como um protocolo dentro de uma estrutura governamental. Sim ou não, professor? O que é público e notório é que grande parte dos filhos do Bolsonaro estão envolvidos com uma das maiores maracutaias aqui no Brasil. Isso resvala, obviamente, no presidente da República. Então, o que a gente está percebendo é que o presidente, com essa troca, está querendo blindar, está querendo tirar a Polícia Federal do encalço dos seus filhos corruptos. Porque, obviamente, se um dos filhos de Bolsonaro fosse preso, claro que durante agora o mandato dele, pelo menos até a renúncia ou o impedimento do presidente Bolsonaro, eles não serão presos. Mas logo na sequência, quando Bolsonaro sair fora, vai haver a prisão dos filhos deles e quem sabe até do atual presidente Bolsonaro. O que ele está querendo fazer agora no momento é blindar a família dele, que é uma família extremamente corrupta, né, muito ligada à milícia, principalmente carioca, de sofrer agora esse abalo durante ainda a sua presidência. Como ele agora tem o poder
como o Jorge falou muito bem, quem manda é o presidente, então ele pode demitir, claro, qualquer subalterno a ele. Agora, o motivo da demissão, que a gente sabe que é um motivo extremamente esdrúxulo, é um motivo político e principalmente o medo de esse cidadão filho do presidente Bolsonaro ser preso na gestão do pai. Muito bem, professor Tiago Santos, como é que o senhor vê, professor, a situação do presidente? Ele se aproxima do Centrão, né? O presidente está um pouco isolado, professor, ou não? Ou ele tem ainda um apoio político significativo? E quando se fala, são duas perguntas em uma, quando se fala em impeachment, acho que o momento blinda um pouco o presidente, em função do que vivemos, né? O foco do Brasil, apesar de que a gente não vê muitos governantes de uma forma geral falando assim, o foco do Brasil é o combate ao coronavírus, ao Covid-19, em todas as suas frentes. Na frente também epidemiológica, mas também na frente com relação às ações tomadas para a própria economia. O senhor vê, professor, um isolamento do presidente e dois, é um momento de se falar em impeachment, ele corre esse risco, sim ou não? Correto, Flávio. O presidente Bolsonaro está sim isolado no atual momento, sem dúvida nenhuma. Tanto é que ele vem tentando se aproximar do Centrão, que seria o grupo dentro do Congresso Nacional que poderia dar uma sustentação a ele. Tanto é que ele vai usar a caneta dele, sem dúvida nenhuma, para beneficiar o Centrão. Tanto é que tem esse projeto, né, do Pro Brasil, que é 30 bilhões de reais que ele deve liberar para obras públicas, para teoricamente retomar a economia brasileira, e o Centrão está de olho nesses valores e quer comandar a pastas que tenham esses valores envolvidos, porque aí dá satisfação ao seu eleitor em cada estado e também cria a possibilidade de uma reeleição em 2022 para cada deputado e também para os seus aliados. Então, o que acontece? Flávio, ele está, sem dúvida nenhuma, isolado, é um momento de dificuldade, tanto é que parte do apoio que ele tinha de políticos ligados ao Moro, ele veio perdendo também, e, como você bem colocou no segundo ponto, esse momento não é um momento, propriamente dito, de fazer o processo de impeachment, porque nós não podemos esquecer, a gente está no meio de uma pandemia, existe um isolamento social ainda muito grande. O próprio Congresso não está se reunindo presencialmente, apenas por meio eletrônico. Mas aí nós temos na Câmara Federal cerca de 30 processos de impeachment que foram solicitados. E outra coisa que a gente não pode esquecer, o Procurador-Geral da República, o Aras, abriu processo de investigação em relação às denúncias do Moro. Se o Moro comprovar isso, juridicamente, com provas, a Câmara Federal vai ser chamada com quórum mínimo, né, quórum qualificado mínimo. Se a Câmara autorizar, o que é que ocorre? Abre-se o processo de impeachment agora pelo Supremo, como crime comum, e não crime de responsabilidade. Ele seria julgado no Supremo Tribunal Federal, e como não existe presidente réu, para crime comum, ele teria que sair do poder e teria que ficar 180 dias, o Supremo teria que dar um veredito em 180 dias. Então, existe a possibilidade, sim, do processo de impeachment, mas não nesse momento. Por isso que o Bolsonaro vai tentar usar o tempo que ele tem para trazer o Centrão para os seus braços e aí conseguir manter-se no poder pelo menos até 2022. Muito bem, Tiago. Pessoal, para a gente finalizar, o assunto é muito denso e também gira em torno também, em tudo que a gente está falando, da saída do Sérgio Moro. O Roberto Maltic e a Carolina Moran trouxeram um fragmento, hoje pela manhã eu tive acesso a esse material, com relação ao discurso, né, ao que foi proferido pelo ministro Sérgio Moro na sua saída sexta-feira passada. Eu vou reproduzir aqui um pedacinho para que a gente possa ouvir e possamos falar um pouco a respeito. Porque uma coisa é certa, o momento eu acho que é muito indevido para uma crise interna. Acho que talvez o presidente escolheu o momento errado para fazer qualquer substituição, né? Principalmente da Polícia Federal. Eu acho que o grande foco está na questão da saúde e da economia. Eu acredito que não foi um momento estratégico muito bem feito. Mas vamos ouvir então esse fragmento para a gente comentar um pouco aí das palavras do ex-ministro Sérgio Moro. Conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente
Eu falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. Bem, isso aí é apenas um fragmento, é claro, a gente não vai avaliar todo o discurso nenhum dos dois em função de apenas um pedaço. Mas é claro que não existem meias verdades, né? Uma verdade para um lado e para o outro. Em algum momento aí alguém está mentindo para o povo brasileiro, né? Seja a pessoa do presidente ou a pessoa do ministro. Como é que vocês avaliam isso aí? Essa situação particular coloca de uma forma geral em xeque a própria credibilidade de um ou do outro. Professor Jorge Arranja, por favor. Vê bem, Flávio, a gente precisa compreender, e aí o Tiago levantou um ponto que é extremamente interessante para a gente analisar, que é a questão da governabilidade. Eu acredito até que ela melhora sem o Moro no governo, porque todo esse bloco que morria de medo do Moro, que morria de medo de ser preso pelo Moro, alguns até foram condenados pelo Moro, esse pessoal agora fala assim, pronto, então a gente está salvo, a gente está falando aqui dos líderes do PP, do PL, do PSD, do PTB, esse povo está todo mundo livre, então é capaz da governabilidade do Bolsonaro aumentar sem o Moro. O Moro era meio que radioativo a esse pessoal aí que é chamado popularmente de centrão. Então ele pode, e eu acho que até naturalmente, ele vai aglutinar isso. Queria fazer uma segunda observação. Hoje pela manhã, o ministro Paulo Guedes já falou publicamente, né, já deu uma entrevista, uma declaração pública junto com o presidente Bolsonaro, falando que continuamos com os mesmos objetivos, a nossa linha de atuação é a mesma, mas em momentos emergenciais nós temos que tomar medidas em caráter especial, emergencial. Então esse pró-Brasil não desvia, de acordo com as palavras do Paulo Guedes, os caminhos inicialmente traçados, mas no momento emergencial ele tem que ser utilizado. Muito bem, uma terceira observação, sim. Tudo isso que o Moro falou e que o Bolsonaro falou, o Aras, né, o Augusto Aras, já mandou lá para o STF, vão ser investigados. Perfeito. Então, se houver mentiras de um lado ou de outro, isso vai ser apurado e quem estiver mentindo vai ter que pagar com a lei, né? Perfeito. Então, a lei vai estar aí para ser aplicada para um ou para outro. Perfeito. Não sei exatamente se vai conseguir se configurar que algum dos dois cometeu um crime. Certo. Talvez vai ficar na questão da interpretação. Eu sugeri, eu queria ver, mas eu não queria me antecipar, eu queria ver coisas que eram públicas, enfim. Eu acho que vai ser difícil comprovar isso, tanto um lado quanto o outro. Pois é. Professor, mais uma vez, eu queria só repassar para o senhor o primeiro ponto. Então, de alguma forma, Bolsonaro favorece a essas pessoas que o Moro estava, no caso aí, tentando, né, fazer, digamos assim, fazer justiça. Então, há um favorecimento aí de pessoas, entre aspas, né, que não estariam, assim, muito adequadas ou alinhadas com a política central do governo federal, que é de correção, de busca das coisas certas, o certo sempre o certo. Então há, em algum momento aí, alguém desvirtuou, não sei quem, esse processo, quando ele parte para criar uma facilidade com a saída do Moro, digamos assim. Não que ele provocou, o Moro pediu demissão, na verdade, mas cria uma facilidade, então, aí para algumas pessoas não muito alinhadas com a política central do governo, que era da coisa certa, da justiça, da moralidade, ou não, professor? Não tenho dúvida disso, que quem votou no Bolsonaro pensando de que ele é a nova política, que ele não vai se juntar com as velhas raposas, isso é um indicativo muito ruim. Essa pessoa provavelmente vai ficar decepcionada com isso. O que não quer dizer, e aí volto a frisar, né? Ninguém governa sozinho. Então, a gente sabe que, infelizmente, pelo sistema político, e não é uma questão do Bolsonaro, sim, a gente vai pegar desde a redemocratização, quem teve contra o Congresso acabou afastado, né? A gente tem os exemplos do Collor e da Dilma, quando, né, não se acertaram com o Congresso, foram afastados. Perfeito.
Muito bem, professor, muito obrigado. Professor Sandro Prado, a gente tem aí então agora um presidente Bolsonaro mais alinhado com o Centrão, professor. Desvirtua aquilo que havia pensado, o Jorge acabou de falar isso, que também é de alguma forma algo não muito saudável para a plataforma, né, política e para as pessoas que reitaram o Bolsonaro de uma forma. Como é que o senhor vê então aí essa aproximação do presidente com o Centrão, professor Sandro Prado? O presidente atual da República, o senhor Jair Bolsonaro, é realmente uma pessoa totalmente atípica. Ele conseguiu, em 1 ano e 4 meses, tirar praticamente todos os seus apoiadores. Ele conseguiu implodir o partido no qual ele foi eleito. Ele tentou criar um novo partido, não conseguiu. Ele briga tanto com a esquerda, que já é desde a pré-eleição, mas consegue brigar com pessoas da direita, com pessoas de centro, consegue brigar com todos os partidos políticos. Hoje está muito difícil, inclusive ele chegou a oferecer já alguns cargos para o Centrão, mas está todo mundo com muito medo de se aproximar do presidente, visto como ele gosta de queimar os seus antigos aliados. Queima-se com muita facilidade. Então a gente percebe como que um aliado político como o Moro, ele queima com uma facilidade muito grande, com um discurso patético, dizendo coisas particulares e pessoais, colocando uma relação pessoal entre ele e o Moro, como se fosse o motivo da saída do ministro que estava com a segunda maior índice de popularidade. Isso é importante a gente dizer. O Mandetta era o ministro com a maior popularidade, era o ministro que tinha mais ações positivas visto pela sociedade, ele tira. Depois ele consegue brigar com o segundo, que tem mais popularidade, que era Moro. Agora quem restou? Guedes. Guedes que teve que engolir goela abaixo o Pró-Brasil. O que é o Pró-Brasil? Nada mais do que um plano desenvolvimentista dos militares, como eles já fizeram na década de 70 e não tiveram sucesso. Agora eles vêm e colocam o Pró-Brasil pela incapacidade de um ministro liberal de fazer um plano de intervenção. Então Guedes também, não achem que Guedes está fixo e firme no governo, não. Guedes pode ser um dos próximos ministros a deixar o governo devido a toda essa palhaçada que o atual presidente da República vem fazendo no seu mandato. Professor, muito obrigado. Professor Pela oitava Jorge. vez, né? Pela oitava vez ele vai deixar o governo. Né? Professor Jorge... Toda semana o Paulo Guedes também deixa o governo. Isso, né? eu queria lhe passar Pois é, Jorge, mas inclusive você mesmo disse semana passada que a imprensa estava alardeando que iria sair Moro, que aquilo era coisa da imprensa, e ele saiu. Então, obviamente, tem que ventilar, é o papel da imprensa mostrar a insatisfação do ministro, né? Professor, e ver todas essas questões. Professor Jorge, como é que o senhor vê a situação do ministro Paulo Guedes? Ele é, com certeza, um dos grandes, o segundo, né, o outro grande pilar aí da política, da gerencial do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê a posição dele hoje? O senhor falou um pouquinho antes, hoje pela manhã, e ele, realmente os jornais aqui todos estamparam, né, que o presidente Jair Bolsonaro disse que quem dá o norte à política econômica é Paulo Guedes. Fortalece a posição dele. Então, na verdade, a gente tem ele mais fortalecido, professor, em detrimento ao que o Sandro fala? Veja, primeiro fazer umas observações. O Moro nunca foi aliado político do Bolsonaro. Durante a campanha, a gente nem sabe em quem que o Moro votou. A gente não sabe nenhuma visão política do Moro. Até o presidente questionou isso, né, no discurso dele, né? Eu não sei em quem ele era um aliado técnico, né? Era um aliado técnico, não político, né? Nunca foi político. Segunda observação, eu critico bastante o papel da imprensa, porque também já foi a 10ª vez que o Moro caiu. Aí na 10ª vez eles acertam e falam assim, tá vendo como eu sabia? E a gente já tem até a comprovação de horário, né? A Folha de São Paulo publicou durante a tarde de quinta-feira que o Moro tinha pedido demissão, e às 7 horas da noite ele ainda conversava com a deputada Carla Zambelli dizendo que queria continuar, mas que o presidente teria que ceder. Então, a informação que a Folha deu era uma vontade, né? Ela tinha a esperança que ele fosse se demitir, mas ele não tinha se demitido até 7h10, 7h08 da noite. Perfeito. Pelo horário da troca das mensagens. Professor... E o Paulo Guedes também sim. A gente não sabe se ele vai ficar ou não. Mas ele ganha força, não tem a menor professor. ideia se ele vai ficar. Ele ganha força. Mas ele ganha força, ele ganha poder de barganha agora. Porque o Bolsonaro também sabe.
se o Paulo Guedes sair, ele perde talvez o seu segundo pilar, né? Perdeu aí o pilar que era o pilar moral e ético. Se ele perde o pilar econômico, aí a situação dele complica bastante. Isso, aí no Sérgio... muito bem, professor, muito obrigado. Professor Tiago Santos, auxílio de emergencial que o Brasil vem trazendo às pessoas, né, de R$600, revela um número trágico, professor, que é um número que é aproximado de 46 a 50 milhões de brasileiros que eram invisíveis ao governo. Pessoas que não tinham CPF, não tinham conta, não têm acesso à internet. A gente pode dizer que é um Brasil que se revela e que daqui por diante é preciso uma nova postura para se avaliar isso, professor? A gente já sabia das pessoas na linha de miséria, de um Brasil muito difícil, mas essa crise, a pandemia, de uma forma geral, revela um Brasil muito mais aparente para as pessoas hoje tomarem consciência, principalmente a classe política, professor Tiago Santos. Sem dúvida, Flávio. A gente sabe que em momentos de grave crise, seja econômica, seja social, seja de saúde pública, como é que acontece agora, se mostra as mazelas, né, as diferenças sociais de um país. E o Brasil demonstrou mais uma vez, escancarou, né, para o mundo todo as mazelas sociais que nós temos. Então nós temos uma quantidade gigante de invisíveis que o próprio governo federal ficou surpreso, porque não esperava que chegasse a cerca de 50 milhões de pessoas que não tinham conta em banco, não tinha CPF, né? E os que tinham CPF não tinham CPF ativo, por diversos motivos. Então, sem dúvida nenhuma, após essa fase aguda da pandemia, o governo vai ter que criar mecanismos políticos, sociais, de inserir em definitivo essas pessoas em cadastros sociais do governo, repassar recursos financeiros, que é muito importante. A gente sabe, Flávio, que para retomada de crescimento econômico, para distribuição de renda, o governo federal, o governo de um modo geral, tem que estar presente. Isso é uma ideia keynesiana, né? A gente tem aqui o nosso querido Sandro Prado, que é keynesiano, sabe disso. E o que ocorre? Os liberais, como é o caso do Guedes, não gostam muito dessa ideia de repasses financeiros de forma indeterminada para a sociedade, para a parte da sociedade mais pobre. Então, por isso que gerou-se esse burburinho de que talvez o Paulo Guedes não ficasse, mesmo o Bolsonaro meio que hipotecando o apoio a ele, mas nas coxias se fala que o Marinho, que foi o grande artífice da Previdência, né, da aprovação da Previdência, o ex-deputado Rogério Marinho é um nome forte para assumir o Ministério da Economia, porque ele é a favor do plano pró-Brasil, né, que a gente já tratou anteriormente. Então, como você bem lembrou, Flávio, esses invisíveis precisam entrar em definitivo na lista de prioridades do governo federal. É importante que vai se criar um cadastro que, sem dúvida nenhuma, vai ser importante para a distribuição de renda para essa parte da sociedade que foi invisível, invisível até o presente momento e foi esquecida para a nossa sociedade. Infelizmente, a elite brasileira se beneficiou ao longo de toda a nossa história, principalmente republicana, nos últimos anos, e esqueceu os mais pobres, que precisam também entrar na conta do governo federal, porque eles também produzem também riqueza, sem dúvida nenhuma. Quando eles consomem, esse dinheiro também volta através de impostos para o governo federal. Então é importante, sem dúvida nenhuma, trazer esses invisíveis para dentro da sociedade de forma positiva. Perfeito. A gente tem mais 5 minutinhos. Professor Sandro Prado, queria desdobrar com o senhor a mesma questão. O Brasil revela um número absurdo aí, vamos arredondar para 50 milhões de pessoas, talvez até mais, né? Que eram completamente esquecidos ou pelo menos não visualizados aí pelo sistema. Como é que o senhor vê, então, a política atual e que políticas seriam necessárias para mudar essa realidade no Brasil, professor? Essa fragilidade que foi mostrada de muitas pessoas que não eram, digamos assim, que a gente não tinha um banco de dados, não tínhamos informações, não entendíamos direito quem eram essas pessoas, e que agora houve uma corrida desenfreada, tanto de pessoas que realmente necessitavam de ter o Corona Voucher, como também nós tivemos muitos espertalhões, pessoas inescrupulosas que foram atrás de um dinheiro que não precisam.
quando esse dinheiro era justamente para as pessoas mais pobres, mais miseráveis, que estavam precisando desse recurso, até porque R$600 é muito pouco dinheiro que o governo destinou para essas pessoas que realmente precisam nesse momento de tanta dificuldade. Então, o que a gente percebe é que vai precisar, sim, de políticas de renda, mas a gente vai precisar, principalmente, entender quem são essas pessoas para fazer uma nova política redistributiva de renda. Nós temos, sim, que olhar, observar e ajudar essas pessoas a se inserirem no novo mercado de trabalho que vai nascer a partir do coronavírus, com as pessoas, praticamente a grande maioria da população brasileira, passando a ganhar praticamente um salário mínimo. Nós vamos ter uma queda vertiginosa na renda da maioria das pessoas, do consumo, e se nós não tivermos aí um favor do presidente da República de renunciar nos próximos meses, possivelmente nós teremos um desastre no PIB no ano de 2020, chegando aí uma recessão de cerca de 8% do PIB. Professor, e a gente aí sim entra num caminho sem volta. Professor Jorge Arranja, nós sabemos que a pandemia não é algo particular de nenhum governo, de nenhuma nação, né? Tanto que a gente vê aí o mundo inteiro sofrendo muito com isso, grandes potências econômicas. O Brasil não se inclui entre elas, o Brasil já esteve aí figurando, né, na quinta, sexta economia do mundo, mas hoje não posiciona-se mais nesse local. Professor, como é que o senhor vê essa situação que a gente está colocando agora? Haverá com certeza um contingente, com certeza, enorme de pessoas desempregadas, a economia do Brasil talvez não aguente. Como é que o senhor vê essa situação? E o que é que se pode fazer para não chegarmos a uma situação mais calamitosa ainda? Só para dar uma ideia, no cenário internacional, o Boris Johnson, né, fala que ainda não é hora de relaxar completamente a quarentena, mas há países que estão começando a fazer isso para que suas economias não entrem num colapso total. Como é que o senhor vê essa relação, professor, de retorno inteligente, adequado, estruturado, estudado, para que a economia não sofra ainda maiores impactos? Sabemos que já vai sofrer impactos muito grandes. A recessão ela está contratada no mundo, né? Não é no Brasil. Então a gente está só no mesmo balaio de todo mundo, né? Ao contrário do que aconteceu em outras épocas, em outras crises, eram crises localizadas de determinados países ou de determinados continentes, ou às vezes era uma crise só de um país, né? A gente pode pegar, né? A gente teve nessa década já 2 anos de PIB negativo, enquanto o mundo crescia de maneira vertiginosa, né? Então, o que a gente precisa fazer? Lembrar sempre qual é o melhor programa social que existe: é o emprego. Então, o foco do governo tem que ser: vamos fazer com que as empresas empreguem mais, vamos facilitar a vida dos empresários para que se gere emprego. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já tem um número, né? O Sebrae já divulgou um número de 600 mil empresas, micro e pequenas empresas que foram fechadas nesse momento. Então o papel do governo é dar alavancagem para que essas empresas possam reabrir e essas pessoas voltem a contratar. Cada empresa contrata mais um, mais dois, enfim. E aí a gente consegue sair dessa situação que nós estamos vivendo. Mas é com emprego. Esse é o melhor programa social que existe. Muito bem. Muito obrigado, professor. Professor Tiago Santos, para a gente fechar, vamos fazer uma rodada aqui no que acontece no mundo. A gente havia falado que Boris Johnson ainda acha precoce relaxamento total da quarentena, né? Nos Estados Unidos já se percebe a perda de influência dos americanos no cenário global. A Itália comemora um pouco aí do retorno. Na Espanha, né, no domingo passado, já se fala e já se tem visto muitas pessoas voltarem gradativamente às ruas, as crianças. Então, professor, como é que o senhor vê aí, o senhor que faz essa análise política global, o mundo de uma forma geral? Há países que estão voltando, a Alemanha, por exemplo, volta, mas algumas pessoas estão sendo muito precausivas e não frequentarem, por exemplo, locais de muita aglomeração, como livrarias, restaurantes, essas coisas. Como é que o senhor vê o panorama bem rapidinho aí, professor Tiago, no mundo hoje? Pois é, Flávio. Os países que entraram em quarentena primeiramente são os que vão sair primeiro. Veja a Alemanha, que fez uma testagem eficiente, já está voltando à sua normalidade. A Espanha, a Itália já volta também. Já o caso do Reino Unido é o contrário. O Reino Unido demorou muito a tomar medidas de quarentena e de testes. Tanto é que o Boris Johnson, de forma correta, ele próprio teve
coronavírus e teve que ficar internado, ele vê que o Reino Unido ainda não está no momento certo de retomar a normalidade. Então vai ficar um pouco mais de tempo na quarentena, enquanto que outros países europeus já vão retomar a normalidade, entre aspas, né? Porque vai voltar aos poucos. Se a gente, por exemplo, o Japão está numa situação crucial, porque esse final de mês de abril, no Japão tem muitos feriados, então é um momento de ampliar a quarentena lá para ver se o país consegue diminuir a curva de contágio para voltar à normalidade. Coisa que ainda a gente não vê na América Latina. A OMS diz que a América Latina é o grande foco atual do coronavírus. A gente vê aí o Peru, o Equador em situação de calamidade, principalmente em funerais, né? Então, pessoas que estão tendo enorme dificuldade de conseguir enterrar os seus entes. Os Estados Unidos, Flávio, já tem aquela divisão. 14 estados americanos já vão retomando a normalidade, mas os principais estados, como Nova York e Califórnia, continuam ainda numa quarentena, mas os americanos criaram um plano muito interessante que vai se verificar se durante 14 dias tiver diminuição nos números de casos, já volta à normalidade numa primeira fase. Perfeito. Se continuar mais 14 dias de diminuição, já vai para a segunda fase. Perfeito. Então eles têm um planejamento bem interessante, enquanto que a América Latina ainda sofre muito. E a Europa, de um modo geral, já volta à normalidade. Muito aqueles bem. que entraram primeiro na quarentena serão os primeiros a sair, e aqueles que entraram por último terão que esperar. Muito bem. Nova York já pede aí, já fala de um indicador de 0,8 de contaminação, né? Então já vem decaindo. Muito bem, bora fechar. Vou pedir para fazer um giro geral aqui, 30 segundos para cada um. Professor Jorge Arranja, para a gente encerrar. Professor Jorge Arranja, por favor. Só para a gente trazer também uma boa notícia, está sendo testado um novo medicamento, um anticoagulante, né, que é a heparina, está sendo testado nos hospitais. O Hospital Sírio-Libanês foi o primeiro a testar, porque chegou-se à conclusão de que a doença fazia com que houvesse coagulação dos alvéolos pulmonares. Então, com esse anticoagulante, em tese, melhoraria a possibilidade de vida das pessoas. O estudo está sendo bem sucedido e é provável que ele entre em protocolo em alguns hospitais em breve. De fato, então, eu vi esse estudo. Eu vi esse estudo, muito bem lembrado, apesar de que ele não é ainda algo que possa ser respaldado cientificamente. Mas como o senhor bem falou na vez anterior, nós até anunciamos aquele caso daquela clínica, né, que estava fazendo um estudo e depois o Ministério da Saúde se revelou não favorável ao estudo. Mas assim, são estudos emergenciais que devem ser considerados. Esse estudo, por sinal, eu conversei com um médico e ele me falou que é cedo, mas onde existe esperança é preciso investir algumas moedas para ver o que é que vai dar certo. Professor... Ô, Flávio, e é curioso, né, porque o Ministério, o estudo não foi aceito, né, foi parado, mas a cloroquina entrou em protocolo, né? Exato, A droga que eles estavam estudando entrou no protocolo, mas o estudo não foi aceito. Exatamente, né? Eles não adotam, mas também não proíbe que o médico, na relação com o seu paciente, ele estabeleça aí o medicamento nas fases iniciais do Covid-19. Professor Sandro Prado, seu fechamento. Olha, e aí vindo com uma notícia não tão boa, né, essa incompetência do governo federal em conversar, em dialogar com os governos estaduais e os municipais para fazer uma força nacional no combate da pandemia. Quando estivermos gravando o nosso próximo programa, na próxima segunda, possivelmente o Brasil já estará ultrapassando a China em número de casos de coronavírus. É uma vergonha o que esse governo brasileiro tem feito no combate da pandemia. Muito bem, pessoal, e em função do tempo, a gente é um prazer imenso falar com vocês, sempre muito enriquecedor. Agradecer a todos, professor Jorge Arranja, muito obrigado, professor Sandro Prado, muito obrigado, professor Tiago, muito obrigado. Obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, até a próxima. Muito bem, você que nos ouviu, estamos aí na internet, você acessa Flávio Félix e aí vai procurar Cenário Global de hoje com notícias e informações sobre economia e política. Um forte abraço e até amanhã.